voltamos então para a nossa última aula, que é sobre os retângulos iniciados pelo meio e as formas ovais. Se a gente for parar para ver, o retângulo, ele nada mais é do que um quadrado distanciado por alguns pontos aqui, né? Ele tem uma distância maior, mas ele é um quadrado estendido, né? Assim como a forma oval, ele é um círculo estendido, certo? Então, a gente vai executar isso aqui. Mas aqui você vai fazer meio círculo, aqui você vai fazer meio círculo, aqui você vai fazer meio quadrado e aqui você vai fazer meio quadrado, distanciado por alguns pontos aqui no meio. Então, para a gente fazer essa distância do tamanho que a gente quer, dessa forma geométrica, o que vai definir o comprimento dela são as carreiras iniciais que você vai fazer. Então, quanto mais carreiras você iniciar, mais comprido vai ficar o seu retângulo ou a base oval. Eu vou colocar aqui, isso é teste, tá? Com o tempo você vai, não existe necessariamente um padrão. Mas se você quer um retângulo mais curtinho, você vai colocar menos pontos. Se você quer um retângulo mais compridinho, você vai fazer mais pontos. Eu vou fazer aqui 7 pontos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui eu vou fazer mais uma correntinha. E dentro desse mesmo ponto, eu vou fazer mais uma e mais uma. Ou seja, um aumento de 3 pontos. E eu preciso marcar isso aqui para eu conseguir visualizar na hora da volta. Então, essa primeira correntinha que a gente subiu, para representar o primeiro aumento aqui da ponta, a gente vai marcar ela, tá? Porque na hora da volta é aqui que a gente vai inserir o baixíssimo, ok? Então, fiz 3 pontos e aqui eu vou fazer pontos baixos, voltando aqui, até chegar nessa pontinha de cá. E quando a gente chega nesse último ponto, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez do lado de cá. A gente vai inserir 3 pontos baixos. A gente vai inserir um aumento de 3 pontos. 1, 2, 3. Ok? Puxa bem isso aqui para ficar bem fechadinho. E a gente vai continuar fazendo pontos baixos nessa sequência aqui, ó. Então, aqui. 1. E você já pode ir crochetando esse fio que sobrou junto com o seu trabalho, tá? Pra você ir escondendo e já arrematando ele. 3. E aqui, a gente já chegou no último ponto. A gente vai tirar esse marcador e fechar com o baixíssimo. Fecha com o baixíssimo nesse primeiro ponto que você fez. Ok? Aqui, você precisa fazer uma quina, ok? Então, desse mesmo lugar onde você partiu, você vai fazer 3 pontos. Nesse daqui do meio, você vai inserir apenas um ponto. E no do lado de cá, você vai fazer mais um aumento. E é assim que você vai ir criando a quina do retângulo. Marque os dois do meio, ok? Você fez um ponto aqui, então esse daqui é o meio e esse daqui é o meio. A gente vai marcar esses dois lugares para na hora que a gente voltar, a gente fazer os nossos aumentos de 3 pontos aqui bem nessa ponta e ir criando a nossa quina. E aqui. E agora a gente vai fazer ponto baixo em cima de ponto baixo até chegar na outra lateral, para a gente fazer os dois aumentos para criar a quina do retângulo. 3, 4. Então, aqui eu vou fazer um aumento. 1, 2, 3. No meio eu faço apenas um ponto. E nesse de cá eu vou fazer mais 3 pontos. Marcando os pontos do meio para fazer os aumentos na carreira anterior dentro deles. E vou seguir fazendo pontos baixos até o fechamento. Cheguei aqui no último ponto, fecho com baixíssimo. Subo uma correntinha, tiro esse marcador daqui, e dentro desse ponto onde está marcado, a gente vai colocar 1, 2, 3.
Vamos fazer uma sequência de 3 pontos baixos. 1, 2, 3. E dentro desse outro marcador, que é o outro meio, a gente vai fazer um aumento de 3 pontos. 2, 3. Olha como o nosso retângulo ele já vai se formando. Faço a sequência de pontos baixos necessários para até chegar do outro lado. 3, 4, 5, 6. Esse aqui é o meu do meio, tá? Aqui no meio, 3 pontos. Uma sequência de um ponto baixo para cada ponto necessário aqui, que no caso, se na primeira foi um ponto de espaço, na segunda é 3, na próxima é 5, na próxima é 7, da mesma forma que a gente faz a lateral do quadrado, ok? Aqui a gente faz uma quina e seguimos fazendo pontos baixos até chegar ali do outro lado. E assim você vai continuar crescendo o seu retângulo, introduzindo os aumentos sempre aqui no meio das quinas, e o restante é só posicionar os pontos baixos para fazer as laterais. E a base oval é o mesmo raciocínio de você estar fazendo metade de um círculo, ok? O raciocínio é o mesmo, né? A quantidade de pontos iniciais aqui, de correntinhas iniciais, vai definir a distância de uma aba para outra, né? De uma curva para outra, do oval. Coloquei aqui, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos. E aqui dentro desse mesmo ponto, eu vou inserir uma correntinha e 2 pontos baixos. Lembrando sempre de marcar aquela correntinha ali para você não se perder, ok? Fiz aqui os 3 pontos, volto fazendo uma sequência de pontos até chegar no ponto do lado de lá. Faço 3 pontos baixos aqui dentro. Quando o seu trabalho acontecer isso, não ache que ele tá dando errado não, tá? É só arrumar aqui os fios, tá? 1, 2, 3, dentro do mesmo ponto. Ok? E aqui vou continuar a minha sequência de pontos, já arrematando esse fio aqui junto, crochetando ele junto. 2, 3, 4. E aqui eu vou fechar com o baixíssimo. E se eu preciso de um aumento por parte, né? Aqui nessa próxima carreira, eu vou fazer um aumento para cada um desses 3 pontos. Então, é 2 pontos no primeiro, 2 pontos no segundo, 2 pontos no terceiro. Tá vendo? Sigo até o outro lado, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. Cheguei aqui nos 3 pontos que eu fiz anteriormente, eu vou fazer um aumento de 2 pontos para cada um deles. Um pro lado de cá, um pro meio em cima e outro pro lado de lá. E tá se formando a nossa base oval. Faço a sequência de pontos até chegar no final da carreira. Subo uma correntinha e aqui, agora eu tenho 6 pontos nessa lateral. Então, em um eu vou colocar um solteiro, no próximo eu vou colocar um casado. No próximo eu vou colocar um solteiro,
No próximo eu vou colocar um casado. No próximo eu vou colocar um solteiro. E no próximo eu vou colocar um casado. E eu vou abrindo essa lateral aqui. Faço uma sequência de pontos até chegar do outro lado. Se você tiver dificuldade de ver aonde que começa e aonde que termina os aumentos, você precisa marcar, tá? Ó, cheguei aqui nos aumentos, aqui eu vou colocar um solteiro, no próximo, um casado. No próximo, um solteiro, no próximo, um casado. No próximo, solteiro, e no próximo, um casado. Faço a minha sequência de pontos até chegar no final da carreira. E assim vai nascendo a nossa base ovalzinha. Então, você já pegou aqui o raciocínio, né? Na próxima carreira, aqui eu já estou no aumento da parte de cá. Então, se nessa carreira eu coloquei um solteiro e um casado, um solteiro e um casado, na próxima eu preciso colocar um solteiro, outro solteiro e um casado. Dois solteiros e um casado. E dois solteiros e o nosso último casado aqui. Ok? E aqui eu vou começar a minha sequência de pontos. E assim você vai fazendo a sua curva por quantas carreiras você achar necessário. Na próxima vai ser 3 solteiros, um casado. 3 solteiros, um casado. Na próxima, 4 solteiros, um casado. 4 solteiros, um casado. E assim você vai seguir o seu rolê até o momento que for o seu objetivo de fazer esse oval aqui. Ok? Ficou clean? Deu pra entender? Deixa aqui nos comentários pra mim se deu tudo certo. Então, eu espero vocês na próxima aula, no qual eu vou orientar vocês a respeito do desafio do cropped liss, que não vai ser, tá, uma receita, vai ser um exercício para sua criatividade com base nas coisas que a gente aprendeu ao longo dessa playlist, tá bom? Te espero lá, um beijo e até a próxima aula.